10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer sobre Deus abençoará Judá e Israel. Deus é quem abençoa, irmãos. Deus é quem abençoa. Os bens humanos não são sinônimos de uma vida abençoada. Grave isso no seu coração, porque muitas pessoas que adoram outros deuses e senhores possuem bens materiais, mas as suas almas são vazias. Elas precisam preencher o vazio da sua alma, da alma delas, com coisas, com objetos, com personalidades, com prazeres, com vaidades, com prostituição, com adultério, com lascívia. Precisam preencher o vazio da alma delas com coisas, e as coisas não são eternas. As coisas são transitórias. E nós, irmãos, que chegamos até o conhecimento de Jesus Cristo, nós temos em nós a presença do Eterno, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença da Palavra de Deus, que não mudará. Os céus passarão, os homens morrerão, novas gerações virão, muitas gerações já vieram, mas somente a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra. Ele promete para nós que ele está conosco todos os dias de nossa vida. Aí sim, irmãos, aí sim, não tem como estar sozinho, não tem como viver triste, não tem como viver eternamente angustiado, não tem como ter um eterno vazio na alma com a presença de Jesus. Porque ele garante conosco que ele está comigo e com você todo o tempo. Na alegria, na tristeza, na bonança, na falta, sempre Cristo está conosco. E essa realidade deve confortar o nosso coração. Diferentemente, irmãos, do homem que não teme a Deus, do homem que Provérbios capítulo 15 vai dizer que o homem mau, que o homem ímpio faz sacrifícios, mas Deus não se agrada desses sacrifícios. Nós que fomos alcançados pela graça, somos diferentes. E aqui no livro de Zacarias, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós temos o seguinte registro de Deus para a vida do povo de Israel, para a vida do povo de Judá, e hoje também para a nossa vida, porque hoje nós somos o Israel celeste de Deus, alcançados através da bênção que Deus fez a Abraão, quando Deus prometeu que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E através dessa promessa que hoje nós aqui, outrora gentios, hoje nós somos povo de Deus, Deus Todo-Poderoso. E Ele diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Olha, irmãos, o profeta Zacarias começa dizendo: pedi, mas não é para pedir a qualquer pessoa, não é para pedir a qualquer entidade, não, fora de Jesus. Ele diz: peçam ao Senhor. E esse Senhor é diferente, porque esse Senhor a que nós dirigimos as nossas petições, Zacarias disse que é Ele que dá a chuva
chuva para os homens, mas além dele ser aquele que dá a chuva para nós colhermos o que plantamos, é Ele mesmo quem faz a chuva. Esse Deus a que adoramos, Ele não precisará pedir a ninguém chuva emprestado. Me dê aí algumas horas de chuva para me entregar lá aos meus servos, aqueles que me pedem, não, porque esse mesmo Deus é o Deus que fez a chuva, e esse mesmo Deus é o Deus que dá o aguaceiro, e esse mesmo Deus é o Deus que dá a semente, esse mesmo Deus é o Deus que dá a terra, esse mesmo Deus é o Deus que ordena os ventos e o mar. Esse mesmo Deus é aquele que domina o controle de todas as situações da face da terra, ao ponto de não cair, irmãos, não cair nem uma folha sequer de uma árvore, que Deus não tenha sobre aquela folha o conhecimento. E quantas folhas caíram hoje nas árvores aqui em Nova Descoberta? Muitas flores, muitas folhas caíram. Lá no estado de São Paulo, muitas vegetações têm sido queimadas pelo fogo, incêndios criminosos ou incêndios apenas pelas circunstâncias da natureza. Mas, meus irmãos, que de todas essas folhas que se queimam, Deus tem um pleno conhecimento. E o convite e a ordem do profeta Zacarias é que eu e você, irmãos, que eu e você façamos petições ao Senhor Deus verdadeiro, ao Deus que tem o domínio e o controle sobre tudo e sobre todos. E não dá para pedir a Deus, irmão, se nós negligenciarmos a oração, se você negligenciar a oração na sua vida diária, você não conseguirá alcançar o favor do Senhor, porque Deus não se compraz em sacrifício feito por mãos humanas. Deus mesmo resiste porque Ele quer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, irmãos e irmãs, nos voltemos para o Senhor, porque o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas. E o versículo 2 continua dizendo, ainda nesse contraste de pedir a Deus ou pedir a quem? Muitas pessoas, irmãos, têm pedido aos ídolos. Irmãos, será que nós, enquanto adoradores de Deus, não temos mantido em nosso lar algum ídolo? Alguém que está acima de Deus? Alguém ou alguma coisa que domine a nossa natureza, além do poder e da ordem de Deus? Quer seja, irmãos, uma pessoa, quer seja, irmãos e irmãs, um filho, uma filha, um esposo, um noivo, um namorado ou namorada. Às vezes, irmãos, um parente tem local muito de maior honra na vida de alguém do que a própria pessoa de Jesus. Talvez você até diga que não, talvez até você não tenha se percebido nisso, irmãos e irmãs. Mas quantas vezes deixamos de agradar a Deus para agradar ao marido, à esposa, para agradar ao namorado, à namorada, para agradarmos o patrão, a patroa. Quantas vezes negamos a nossa fé por vergonha de dizermos aquele e aquela, eu não sou assim, porque eu tenho Deus e eu sigo ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando nós temos em nossa vida situações mais importantes do que Deus, essa situação se chama ídolo. Ídolos domésticos. Talvez você não traga o ídolo para a igreja, porque tem vergonha, mas lá no seu quarto, mas lá na sua sala, lá no fundo da sua casa, lá na sua vida particular, tem coisas que não glorificam a Deus e que domina a sua vontade. Irmão, minha irmã, o que é que tem dominado a sua vontade? É Deus ou vícios?
É Deus ou prazeres? É Deus ou pessoas? Veja, irmãos, Zacarias adverte que nós devemos adorar e buscar a Deus e não buscar os ídolos. E ele diz aqui no versículo 2: porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Porque os ídolos do lar, da casa, falam coisas vãs. Irmãos, irmãs, preste atenção. Isso parece um contraste, porque a Bíblia diz lá em Salmo 115, versículo 5, que os ídolos têm boca e não fala. Mas esse ídolo que está vindo lá é o ídolo que fala e fala coisa vã, coisa sem proveito. Meditem, irmãos, que talvez você diga: isso não é comigo, porque na minha casa eu não tenho uma imagem de São Benedito, não tenho ídolos mais. Antes, quando era católico, até que tinha um altar que tinha os ídolos lá, mas agora não tem mais. Mas quem é, irmãos, que tem falado ao seu ouvido meia-noite, 10h30, 1h da manhã, quando todos estão dormindo? Quem é que está conversando com você na sua mente? Faça isso, faça aquilo. Quem é que está dominando a sua conduta? O pastor não está vendo, não tem ninguém aqui. E tem dominado a tua história, a tua vida, tem trazido, irmão, para você atraso. Porque se nós não obedecermos a Deus, se nós formos desobedientes, nós só trazemos para a nossa vida atraso. Só pegamos atraso. E depois você sabe o que é que o diabo diz para me conformar? Ele diz assim: é olho grande, é inveja. Não, irmãos, é o ídolo vão que tem falado coisas vãs para você dentro da sua casa. Se é a televisão, não sei, se é o rádio, não sei, se é o sonho, não sei, mas sei que tem. E você precisa tomar posição, porque só entrará no reino dos céus aqueles que se posicionam firmemente para adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Não há lugar no céu para indecisos, não há lugar no céu para quem fica em cima do muro, não há lugar no céu para aqueles que amam mais os prazeres do que Deus, daqueles que são mais amigos da carne do que amigos de Deus. Não há lugar no céu. Glória a Deus. Talvez o ídolo vão que tem estado em nossa casa seja as mais conversações. Precisamos, irmãos, vigiar a nossa língua. Tiago vai dizer que a língua é um pequeno órgão do corpo que se gaba de grandes coisas, que a língua é semelhante à faísca que põe fogo em uma grande floresta. O fogo de uma floresta traz destruição, traz morte, sofrimento, retarda o crescimento, retarda a prosperidade, irmãos. Essas florestas estão sendo queimadas até voltarem para ser um local habitável, para ter vegetação, pássaros, fauna, flora. Vai levar anos. É isso que Tiago está dizendo, irmãos, quando a nossa língua ela é usada como instrumento para glorificar o inimigo e não glorificar a Deus, ela produz em nossa história, estadia na terra, sofrimento, atraso, só miséria. Irmãos, mesmo que venhamos pedir perdão a Deus, irmãos, tem coisas que a língua falou que dá o problema feito pro resto da vida. Às vezes a gente tem inimigo de confusão de boca. Que a gente aceita Cristo, Deus perdoa os pecados, mas a gente tem um inimigo pro resto da vida. Até Jesus alcançar ele. Enquanto Jesus não alcança e muda o coração dela, ela continua sendo nosso inimigo. Mesmo que você não seja mais inimigo, mas ela olha para você e diz: aquela são meus inimigos. Irmãos, qual é o ídolo vão que tem dominado a sua vida, que está dentro do seu lar? Volte-se para Deus imediatamente.
Não deixa o inimigo triunfar contra a sua vida, irmãos. Porque o inimigo ele já é derrotado, o diabo é derrotado. Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado. Salvação, redenção, vitória, o inferno perdeu. Jesus ressuscitou, voltará como juiz para buscar a sua igreja. E de que lado eu e você estaremos? Do lado dos obedientes ou do lado dos desobedientes? Do lado daqueles que têm azeite de sobra para esperar e passar pela tribulação, pelas dificuldades, pelo tardado da chegada do noivo? Ou estamos do lado daqueles que têm aparência de santidade de cristão, mas que falta o azeite? Na hora H, Luiz, a pessoa não é crente. Você pensava tanto que era crente aquela pessoa, mas na hora do problema, a pessoa se revela que não era crente. É isso que a parábola do azeite das 10 virgens está dizendo, irmãos. Ele fala de uma forma mais sutil, mais mansa, porque ele disse que era faltar o azeite, tiveram que ir aonde buscar comprar, né? Mas não tem mercado aberto meia-noite não, irmãos. De noite se fecha tudo, naquele tempo então. Hoje no nosso tempo aqui moderno, as vendas fecham, as bodegas fecham, os mercados fecham. Imagine naquele tempo que não tinha energia elétrica, né? Não tinha essa tecnologia toda que tem. Tudo se fechava. O texto disse que elas foram comprar e voltaram. O que aconteceu com elas? Voltaram com azeite, mas entraram no reino? Não, irmãos, porque elas não eram verdadeiramente cristãs. Na hora da prova, as máscaras caem. Na hora da tentação, o palavrão sai da boca. Misericórdia, Jesus. Na hora da prova, ninguém conhece o creme de Terlim. Misericórdia. Irmãos, vigiemos as nossas vidas espirituais e zele pelo relacionamento com Deus, clamando ao Deus. Conforme Zacarias fala, pedi a chuva, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Deixe de estar olhando para o campo do outro, porque Deus também colocou na sua vida a semente. Glória a Deus, aleluia. Né? Vamos multiplicar a nossa semente, a nossa vida profissional, vamos prosperar para a glória do nosso Deus. Vamos vencer, irmãos. Não decrete a palavra do diabo. A palavra do diabo que está chegando na sua casa dizendo, eu também posso continuar fazendo o que eu fazia antes, que não tem nada não. É assim que o ídolo bom ele fala. E o que é que tem tomar um copinho de cerveja? E o que é que tem ali na festa? E o que é que tem, né? Fumar um cigarro. E o que é que tem? O diabo está falando assim, irmãos. O ídolo bom está falando assim. Mas, irmãos, se essas coisas dominam a sua vida, você é escravo dessas coisas e não é servo escravo de Deus. Considerai os coisas mortos para o pecado e vivos para Deus. Vigie a sua vida. Eu não sou tutor sobre a sua vida espiritual. Não sou vigia. Você que é o seu próprio vigia. Porque Deus, irmãos, quando vier prestar conta, quando Deus vier como juiz prestar conta, Ele não vai, irmãos, chamar o presbítero de Terlim para perguntar como estava fulano de tal. Não. Ele vai chamar a mim, vai chamar a você. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai abrir o nosso coração. Aqui está registrado tudo, olha. Deus vê tudo, aqui está registrado tudo que a gente fez. Você nem sabe o que foi que eu fiz, mas aqui está o registro, aqui está o registro.
E Deus que vê, sonda e conhece o coração, Ele vai abrir e vai dizer: olha, Davi, olha, presbítero, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, né? E aí, como estarei do lado dos que ouvirão: vinde benditos do meu Pai, ou do lado daqueles que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, lugar preparado para o diabo e seus anjos? Irmãos, vigiemos, porque os dias são maus. As propostas, aqueles que têm se multiplicado, irmãos, aqueles que têm a fala que é crente, mas o comportamento é do homem ímpio. Pelos frutos vos conhecereis. Pela atitude que nós sabemos quem é crente e quem não é crente. Pode falar bonito, pode falar em salmos, pode falar em música, pode subir na parede, pode dar cambalhota com a mão amarrada, né? O paletó pode derrubar, a meia pode derrubar, o sopro pode derrubar, mas se não está em Cristo, não entrará no céu de Jesus. Vamos vigiar, irmãos. Vigie. Olha lá, santifique o seu som. Comece a ouvir sua música cristã, né? Música gospel em nome de Jesus. Vamos deixar a igreja dos outros falar, né? Aqueles que chegam na nossa casa vão ficar falando mal da igreja fulana de tal, igreja tal. Não mais com ele não. Não deixe isso para lá. Eu tenho que prestar conta da minha casa, né? Nós vamos prestar conta da nossa casa, nosso Senhor. Eu não vou prestar conta da casa de ninguém lá não. Se lá faz o que quer, deixa lá, né? Vamos olhar para aqui, vamos olhar para Cristo e continuar a nossa caminhada até os céus. E nós agradecemos a Deus, irmãos e irmãs, por esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos orar o Pai Nosso, vamos encerrar esse momento orando o Pai Nosso em nome de Jesus.